Campeões, bem-vindos a mais um vídeo de rumores aqui no MTL. Primeiro que tudo, incentivo-vos a ver o vídeo de ontem, onde afirmamos e analisamos quais são as 3 transferências mais credíveis a acontecer neste mês, mas hoje vamos dar muitas novidades sobre alguns dossiês de entradas e saídas dos 3 grandes. Antes, já sabes, deixa o teu like, junta-te à família do MTL e ativa as notificações. Começamos pelos Açores, neste caso onde o Sporting perdeu e pode ver o Futebol Clube do Porto descolar na liderança. Os Leões, sem Amorim no banco, acabaram por perder pela primeira vez no campeonato esta época. Ora, o Sporting esteve 2 vezes em vantagem, mas não foi bem capaz de sair com os 3 pontos dos Açores. João Palhinha adiantou os Leões aos 10 minutos, Jean Patrick empatou para a equipa da casa aos 30 e Sarabia, aos 50, garantiu nova vantagem para os campeões nacionais. Porém, o Santa Clara operou a reviravolta com golos de Lincoln e Ricardinho aos 51 e 78, respectivamente. Destaque ainda para a expulsão de Daniel Bragança nos descontos. Foi então a 4ª derrota dos Leões no campeonato, desde que Amorim tomou conta da equipa. Até hoje, só os rivais o haviam conseguido. Relativamente ao mercado, apenas alguns pontos em desvantagem relativamente a termos financeiros dos Leões. Falamos dos casos de Renan e Bruno Gaspar, jogadores que terminam contrato apenas em 2023 e não fazem parte das contas de Rubén Amorim, tendo um custo elevadíssimo para os cofres do clube, cerca de 2,6 milhões de euros brutos por época. O lateral direito absorve aos Leões 1,4 e o guardião brasileiro 1,2. Já a Bruno Gaspar esteve emprestado ao Vancouver Whitecaps da MLS, mas regressou à casa-mãe no final do mês passado e, embora tenha alguns interessados, como por exemplo o próprio Vancouver e o Colónia, ainda não está definido o seu futuro, ficando o Sporting, entretanto, como encargo. O clube da MLS não quis exercer o direito de opção, preferindo negociar um novo empréstimo, situação que não agrada nada a Frederico Varandas e aos seus pares, pois o lateral termina contrato em 2023 e a ideia seria tentar fazer dinheiro com a sua venda. Esta não foi a primeira aventura do jogador, formado no Benfica, no estrangeiro. Antes de rumar à MLS, Bruno Gaspar já tinha jogado em Itália, na Fiorentina, e na Grécia, no Olympiacos. Ligeiramente diferente, mas igualmente onerosa para os Leões, é a situação de Renan, como temos visto aqui no MTL. O jogador está parado em Alcochete, mas recebe qualquer coisa como 1,2 milhões de euros. As várias possibilidades que teve para sair esbarraram sempre na sua intransigência, sobretudo pela incapacidade de os clubes que surgiram pagarem o que ganha no Sporting. Na época passada não fez qualquer jogo e este ano caminha para a mesma situação. 2 nomes apontados aos Leões durante este defeso de mercado têm sido Gustavo Scarpa, de 28 anos, do Palmeiras, mas que na verdade os Leões não vão avançar pelo médio brasileiro e ele não está nem sequer referenciado pelo clube de Alvalade. Já Lianco ainda não foram abertas quaisquer negociações oficiais pelo central brasileiro. No dia de hoje, de manhã, Valentino Castelhanos está a ser equacionado para reforçar o Sporting. É a notícia que avança o Correio da Manhã, logo deve ser fumo de mercado. Segundo o mesmo jornal, tem havido discussões sobre o jogador argentino de 23 anos, que marcou esta época 22 golos em 35 jogos pelo New York City. Na mesa está um empréstimo de 2 ou 3 épocas, com a opção de compra de 12 milhões de euros, pouco mais de 10,6 ao câmbio de ontem. No âmbito do negócio, o Manchester City, principal clube sob a égide do grupo que detém a equipa norte-americana, ficará com uma opção de compra sobre um jogador médio dos Leões. É uma transferência difícil de acontecer, embora seja um jogador de bastante qualidade. O Correio da Manhã é pioneiro a avançar com este nome para a agenda leonina. Aqui pelo MTL, muitas reticências em relação à veracidade desta informação. Pela Invicta, sabemos que Sérgio Conceição pretende a contratação de um reforço para o centro da defesa neste mercado de inverno e Carlos Salcedo é uma das alternativas a Rubén Semedo, caso a sua transferência não se consume. O central tem 28 anos, alinha no Tigres, é internacional mexicano e, de acordo com informações provenientes daquele país, pretende sair rumo à Europa. O Palmeiras de Abel Ferreira é o outro dos clubes interessados em Salcedo, que surge nesta altura como uma alternativa ao então internacional português Rubén Semedo,
cuja desvinculação do Olympiacos não se está a afigurar nada fácil. Salcedo já jogou na Europa ao serviço da Fiorentina em 2016-2017 e no Eintracht Frankfurt nas 2 épocas seguintes. Voltemos agora ao caso de Tony Martínez, que abordámos aqui num dos últimos vídeos de rumores no MTL, uma vez que em Itália atentam que os violas estão prestes a fechar a aquisição do polaco Piatek, afastando consequentemente a possibilidade de uma eventual aproximação ao avançado espanhol do Porto. Por outro lado, o Hertha de Berlim, clube que se prepara para perder Piatek, também já foi apontado como estando de olho na situação de Tony e nesta fase deverá entrar no mercado em busca de um homem novo de área. O espanhol também está atento. A transferência de Sérgio Oliveira para a Roma está bem encaminhada, mas a possível saída do internacional português não alterará as prioridades neste mercado do Futebol Clube do Porto, que tem no reforço da defesa, tal como vimos já hoje, as principais preocupações. Apesar da importância e do peso do médio no plantel portista, as muitas e boas opções para a posição deixam Sérgio Conceição relativamente descansado para atacar o título nacional depois da derrota do Sporting, a Liga Europa e a Taça de Portugal. Uribe e Vitinha têm sido as mais recentes apostas para o duplo pivô do meio-campo e no grupo ainda há Gruitch e Bruno Costa, além de Otávio e Fábio Vieira, que têm sido utilizados em zonas mais avançadas, mas também podem desempenhar esse papel. A decisão de não ir ao mercado para contratar um médio de resto deita por terra o rumor que circulou durante o dia de ontem e que apontava para a possível contratação de André Almeida, o jogador do Vitória de Guimarães. O internacional sub-21 português já foi associado ao Futebol Clube do Porto noutras ocasiões. É um jogador com enorme margem de progressão, mas informações recolhidas pelo jornal O Jogo indicam que não há nenhuma negociação em curso e que essa é uma possibilidade remota, pelo menos neste mercado de transferências. Já relativamente à mudança de Sérgio Oliveira para o Olímpico, as conversas entre o Futebol Clube do Porto e a Roma têm continuado de forma positiva, estando em cima da mesa então um empréstimo com cláusula de compra obrigatória por uma verba entre os 10 e os 13 milhões de euros. O valor poderá então atingir os 20, mediante a concretização de alguns objetivos, como o apuramento para a Liga Europa ou a Liga dos Campeões, bem como o número de jogos, entre outros. A fantástica época que está a realizar Vitinha no Futebol Clube do Porto está a despertar o interesse em Inglaterra. Ele que já passou pela Premier League, não teve o sucesso desejado quando emprestado ao Wolverhampton, mas agora surgem novas sondagens para o jogador de 21 anos. Jorge Mendes, empresário daquele que a imprensa espanhola apelidou de Novo Deco, já teve alguns contactos, mas ainda não foi apresentada nenhuma proposta pelo jogador, que tem uma cláusula fixada em 40 milhões de euros. A SAD Portista, liderada por Pinto Costa, já iniciou contactos para a renovação de contrato, este que termina o atual em 2024 e consequente aumento da cláusula, mas as negociações ainda não conheceram desenvolvimentos. Mais um rumor com pouco sentido. Pedro Martins, treinador do Olympiacos, é um dos nomes estudados pelo Benfica para ocupar o comando técnico da equipa na próxima época, escreve a imprensa grega. De acordo com a mesma notícia, o Clube da Luz ainda não apresentou nenhuma proposta oficial ao português. Na nossa visão, nem o irá fazer, mas passo a bola para vocês, campeões. Gostavam de ver Pedro Martins a treinar o Benfica? Marcos Edwards no Vitória está de regresso aos treinos depois de ter recuperado de Covid-19 e deve voltar à competição na próxima segunda-feira, quando o Vitória defrontar o Gil Vicente em Barcelos. Será mais uma oportunidade para o extremo de 23 anos espalhar e mostrar o seu futebol aos clubes ingleses que o seguem e para onde pode sair ainda no decorrer deste mês. Com a reabertura do mercado de transferências, voltam a surgir informações que dão conta da existência de emblemas da Premier League e do Championship interessados no regresso do extremo à Inglaterra. O Vitória não fecha a porta a qualquer negociação, desde que ela cumpra com aquilo que são as exigências da SAD liderada por Miguel Pinto Lisboa, que recentemente afirmou que Marcos Edwards está seguro, tem contrato, há cláusulas e o Vitória tem sempre de ser respeitado. O extremo inglês, também já vimos aqui no MTL, foi um dos alvos de mercado do Sporting no último defeso, mas os valores exigidos afastaram sempre um possível negócio de acontecer.
Relativamente a portugueses no mercado internacional, o destaque vai mesmo para Cédric Soares, que, segundo a imprensa inglesa, mais propriamente o The Athletic, o Atlético de Madrid está interessado na sua contratação. Os colchoneros venderam Kieran Trippier ao Newcastle nesta janela de mercado e pretendem colmatar a saída do internacional com uma opção de qualidade. A formação de Diego Simeone poderia optar por pedir a cedência com a opção de compra até ao fim de 2021-2022. Esperam-se mais novidades nos próximos dias. Tal como acabei de referir, o Newcastle acabou de comprar Kieran Trippier e abriu os cordões à bolsa de um total de 200 milhões de euros para compras neste defeso. A verdade é que o internacional inglês, que rendeu 14 milhões aos cofres do Atlético de Madrid, é apenas um dos nomes de uma longa lista de jogadores associados aos novos ricos de Inglaterra. O valor que eles têm para gastar é de dar inveja a qualquer um. E fecho com uma notícia de destaque vinda de Fabrizio Romano. O jornalista italiano diz mesmo que Diego Costa já está livre no mercado e pode agora negociar com qualquer outro clube. O internacional espanhol encontra-se neste momento em Madrid a gozar um período de férias. Palmeiras e Corinthians estão interessados no jogador, mas até o momento nenhuma oferta foi realizada. Campeões, qual deveria ser o destino de Diego Costa? Acham que ainda podia dar uma perninha na Liga Bwin? Se sim, em que clube? Quer saber tudo? Partilhem a vossa opinião aqui em baixo. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.